Hora de conversar com Mônica Bergman. A Mônica vai começar falando hoje a respeito da novela da demissão do ministro Henrique Mandetta. Tá ficando chato já. Você vai ver a entrevista do Mandetta, você já sabe que vai ouvir em direta pro Bolsonaro. Vai falar, lá o Bolsonaro vai falar. Você já sabe que vai ter em direta. Como é que é? Eu adoro a imitação que a Carla Bigato faz das fofoqueiras, né? Como é que é, Carlinhos? Eu achei que ela ia fazer aí. Porque tem gente, tem uns e outros médicos que abandonam os pacientes. Mas diz que o paciente também pode abandonar trocar de médico. O que ela não fala é que o paciente também pode trocar de médico. E aí a gente fica nessa, Mônica, nesse vai não vai, e aí? O que não pode é o paciente ficar falando mal do médico 24 horas não pode, por dia, porque né, tem paciente. Diga lá, Mônica, bom dia. É isso, o Brasil acordando mais uma vez aí com essa novela, o Bolsonaro demite ou não o Mandetta do Ministério da Saúde. O fato é que o presidente queima o ministro dia e noite, só não teve ainda coragem de demiti-lo, mas o ministro já fala com interlocutores nos bastidores, de novo, sobre a sua eventual saída. Quer dizer, teve lá atrás um dia que ele foi demitido, mas voltou pro cargo, né? Praticamente foi demitido, voltou pro cargo, e agora volta de novo a onda, e ele já fala nos bastidores sobre essa demissão que pode ou não ser hoje, mas que obviamente virá, né? E o que diz ele? Ele diz uma coisa que eu achei interessante da gente registrar aqui, Megali, que a eventual saída dele pode ter um lado bom, a de jogar um pouco de responsabilidade sobre os ombros do presidente da República, que vai ser o avalista do novo ministro da Saúde. Ele vai ser o responsável pela indicação no contexto do combate à pandemia do novo coronavírus, porque ele indicou o Mandetta, mas num outro contexto. E quando chegou na hora do combate à pandemia, do maior desafio da história da humanidade, ele passou a bater dia e noite no ministro. Quer dizer, o presidente não vai poder, portanto, sair detonando de cara o seu novo ministro, vai ter que apoiá-lo, vai ter que deixar de ir a padarias, de ir a feiras, vai ter que se acalmar, não vai precisar todos os dias ficar fazendo uma cena, um teatro, para desautorizar o seu subordinado. Então essa é a guerra, quer dizer, agora, nesse momento, nós estamos naquele momento de quem pisca primeiro, se o Bolsonaro demite ou se o Mandetta pede demissão. Isso pode acontecer a qualquer momento, pode não acontecer também, porque da outra vez não aconteceu, mas é o que o presidente quer. Agora, Megali, Sheila, Carla, Felipe, o vírus, independentemente de Mandetta, de Bolsonaro, segue avançando implacavelmente, segue pressionando o nosso sistema de saúde, segue matando. E números novos, inéditos que eu tenho aqui do Infogripe. O Infogripe é o sistema da Fiocruz que monitora há anos os casos de síndromes respiratórias graves no país. Eles mostram que nessa semana nós vamos atingir um marco terrível. O número de mortos entre janeiro e abril, quer dizer, no caso aqui, por coronavírus, entre fevereiro e meados de abril, porque o primeiro caso de coronavírus foi em fevereiro, até abril, ou seja, já matou, vai ter, essa semana nós vamos chegar a um número maior do que todos os mortos nesse período na década passada. Então, se a gente pegar o número de mortos em cada ano, desde 2010, de gripe, de influenza, nesse período, janeiro a abril, e a gente somar, nós vamos ter 1.645 mortos. E ontem nós já chegamos a 1.328 óbitos por coronavírus, com 100 mortes por dia. Daqui a 2 dias, Megali, a gente bate nessa marca. Quer dizer, não sei se ficou claro, quer dizer, se a gente fizer a soma, em 2010 morreram 76 pessoas entre janeiro e abril de influenza, em 2011 6 pessoas, em 2012 13 pessoas, e assim vai. Teve uma epidemia enorme, muito forte em 2016, 786 pessoas. Mônica, desculpa, são números brasileiros, a gente está falando da brasileiros, estamos falando de Brasil, Infogripe e Fiocruz. Mas não inclui H1N1, né? Está incluindo todos os vírus. Todos os vírus? De gripe. Da influenza. Influenza. Todos os vírus, todos os subtipos de vírus, inclusive, foram incluídos aqui. Ó, eu estou até aqui, as mensagens que eu troquei com o pesquisador Marcelo Gomes, da Fiocruz, que me passou esses números, fez esse balanço para mim. Então ele diz aqui, foram incluídos todos os subtipos de vírus, inclusive. E aí, o que acontece? Você somando, de janeiro a abril, por exemplo, de 2016, que foi a epidemia mais forte, 961 mortos. 2017, de janeiro a abril, 137 mortos. 2018, 191.
2019, 180. Quando você soma esses períodos de cada ano, da década, você tem 1.645 mortos. A gente já está em 2 meses, Megali, com 1.328 mortos. Daqui a 2, 3 dias a gente atinge esse número da década, do período equivalente, que é a comparação que tem que ser feita. Portanto, é muito forte, segue muito forte. Independente de quem será o ministro, a gente vai seguir com esse desafio aí enorme de encarar esse monstro aí, Megali. Minha nossa, que número impressionante, Mônica. É mais ou menos como a gente fala aqui, é um negócio que também é impressionante, mas acabou perdendo o impacto de tanto que a imprensa usa. Choveu em 5 horas o equivalente ao normal para o mês inteiro de fevereiro. Então, para quem era adepto da tese da gripezinha, a gripe é uma garoa e o coronavírus é a tempestade que está caindo nesse instante sobre as nossas cabeças e que já é possível a gente fazer essa comparação aí. Só nesses 3 meses e meio de 2020 a gente já conseguiu superar a soma deste mesmo período dos últimos 10 anos. Deu para entender, né? Olha, só para esclarecer aqui, a mensagem dele aqui, olha, que ele nesse levantamento inclui influenza A e B independente do subtipo. H1N1, H3N2, aí vai, né? É isso aí, a soma. Nesse período, que o certo é você comparar os períodos equivalentes, a gente vai bater só em 2 meses a soma de todas as mortes da década, nesse período equivalente. É muita coisa. Ô Mônica, quando a gente olha, desculpa Megali, claro. Quando a gente olha para os números da pandemia em 2009 de H1N1, os números de mortes foram, e não nesse período só dos 3 meses, né? No período até mais... 2009 ou 2019? 2009 para 2010, que foi a última pandemia que a gente teve, foi a pandemia de H1N1. Era a gripe suína, né? Isso. Que depois mudou de nome. Mesmo com esse número, a gente pega o número do ano em todo, tá? Ano todo, até mais do que isso, porque se estendeu por 2010. Estamos falando de 2.098 mortes. É muito provável também que nas próximas semanas esse número também seja batido, né, Mônica? Exatamente. Em 2016, por exemplo, eu tenho o número aqui no ano, 2.194 mortes por influenza. Agora, a gente já bateu, por exemplo, 2019, ano passado, morreram 1.149 pessoas por influenza. Esses vírus que eu falei aí. A gente já passou 1.328, né? Então é forte e tudo isso, essas comparações, elas não aliviam nada, né? Elas mostram apenas que a gente está diante de algo muito sério. Infelizmente, a gente está diante de algo muito, muito sério. Rapidinho, Mônica, desculpa, a gente já está atrasado. Você falou sobre... Mas a culpa é toda do Megali. A gente começou falando aqui sobre essa disputa, esse vai, não vai, do ministro Mandetta. Se for mesmo, porque há essa expectativa, se sair do ministério, quem entra é mesmo Osmar Terra? Tinha um papo lá atrás do diretor-presidente da Anvisa ser um candidato a essa posição? Ou é possível que o presidente, de fato, opte pelo Osmar Terra? Ele tá tão badalado que eu tô achando até que não vai ser ele, sabe? Pois é. Quando a pessoa tá muito badalada assim... Como diz o Milton Neves, tá tão na cara que vai ser ele que não vai ser, né? Mas eu te confesso que não tenho a menor ideia. Eles falam também daquela médica, a doutora Nise, né? Que tá recomendando cloroquina para Deus e o mundo, para todo mundo, que todo mundo pode tomar. Que esse é um outro assunto que a gente ficaria horas aqui discutindo, né? Estão sendo feitos testes, os cientistas não estão negando que ela pode funcionar, mas até agora ela não está aprovado que ela funciona para todo mundo. Ela é um remédio perigoso, é um medicamento... Aí todo mundo fala, mas sempre tomou para malária. Não, mas as doses para o coronavírus têm que ser muito maiores, portanto ela passa a ser um medicamento arriscado nesse contexto. Então você fala, o doutor Roberto Calil tomou monitorado dentro de um hospital, com tudo ali à disposição dele, monitorado para ver qual seria a reação. Não pode sair tomando em casa, né? Então, enfim, mas esse é um outro assunto. Então, eu realmente, a tua pergunta eu não sei responder. Tudo bem, só estou especulando mesmo. Eu tô mudando de assunto, porque eu não sei te dizer. Não, mas a gente fica nesse campo por enquanto, né? Até vir uma informação mais precisa. Valeu. Aliás, tudo que sai do Planalto é imprevisível, né? Então, isso é difícil mesmo responder. Até porque, se a Mônica viesse com uma informação
quentíssima, apuradíssima, com 25 fontes diferentes. Olha, vai ser o teto. Aí muda. Aí pronto. Esse é um governo em que não dá pra dar furo. Um abraço pra você, Mônica. Até amanhã. Beijo, tchau.